Olá, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa entrevista especial que a Tem Inside vai fazer com o Elde Jauskolka, que é Country Manager da Avian aqui no Brasil, que vai abordar as questões da transformação digital, da segurança da informação, da proteção de dados, da questão do gerenciamento dos dados na nuvem, da questão das indisponibilidades das aplicações e como essa tecnologia pode ajudar as empresas a competir nesse mercado onde a transformação digital, onde a aceleração dos negócios cada vez está mais predominante e cada vez mais competitivo. Helder, gostaria de convidá-lo então para explicar um pouco sobre qual o trabalho que a Avian desenvolve no Brasil e o seu ponto de vista sobre esse momento que nós estamos passando da transformação digital e da aceleração dos negócios. Helder, eu gostaria de convidar para você fazer uma apresentação inicial sobre o seu ponto de vista desse momento que nós estamos vivendo. Como é que a tecnologia está influenciando os negócios das empresas? Como é que a Avian está se posicionando para ajudar e apoiar os clientes nesse momento de transição e nesse momento de competitividade muito grande que a transformação digital está ocasionando entre as empresas aqui no país? Olá, Claudinei, tudo bem? Um prazer muito grande aí falar contigo. Muito obrigado aí pelo convite, para a gente poder aí compartilhar um pouco aí do que a gente tem visto no mercado. Sempre uma enorme honra falar contigo. Claudinei, a gente vive um momento sem precedentes quando a gente fala sobre o momento que a gente está passando em termos tecnológicos, né? Há uma linha muito tênue entre os negócios e a tecnologia, onde a gente não consegue dizer literalmente o que é o que. Vou dar um exemplo muito prático aqui. A Amazon é uma empresa de tecnologia ou uma empresa de varejo, né? O Rappi, por exemplo, que tem explodido aí no nosso mercado, é uma empresa de logística ou uma empresa de tecnologia. Então, há uma linha muito tênue entre os negócios e a tecnologia, e a gente acaba vendo o quê? Que a economia digital está ganhando cada vez mais força. Não é dúvida mais para ninguém, já virou até um chavão, né? Que a Covid foi o grande acelerador da transformação digital. E, de fato, quando a gente olha para os unicórnios, as empresas que vêm crescendo de forma aí, muito acima do mercado, de forma exponencial, a maioria das empresas estão relacionadas à tecnologia ou tem a tecnologia como uma parte aí fundamental dos seus negócios. Então, eu olho esse momento como um momento único, e aí quando a gente analisa qual é o fator que dá a estas empresas a capacidade de ser mais assertiva, ser mais eficaz, conhecer melhor os seus clientes, melhorar os seus produtos, é nada mais, nada menos do que os dados, Claudinei. E aí é justamente onde a estratégia de proteção de dados passa a ter um papel ainda mais importante dentro dos negócios e dentro da empresa. Não é mais aquele modelo de negócio onde as empresas faziam um backup e, eventualmente, buscavam um backup 3 dias depois. Hoje, a necessidade por se ter um negócio online e disponível a todo momento é infinitamente maior e é um caminho sem volta, né, Claudinei? Helder, para começar, eu gostaria de saber a sua visão sobre esse novo cenário das empresas, onde, segundo a pesquisa do Instituto 451, 75% da mão de obra pode trabalhar remotamente com o uso da nuvem, o que traz ainda maior complexidade para as organizações em controlar, gerenciar e proteger os dados. Como elas podem superar esse desafio? Claudinei, há uma descentralização muito grande do acesso aos dados e aos sistemas das empresas, né? Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, do tamanho da revolução, no dia 31 de março saiu uma matéria no Estadão sobre expatriados virtuais. Era uma coisa bem difícil de se pensar há 10, 15 anos atrás. Mas hoje, por exemplo, há empresas americanas que contratam desenvolvedores aqui no Brasil. Com a alta do dólar, esse recurso acaba custando barato para as empresas e elas contratam pessoas para trabalhar aqui de forma expatriada virtualmente, né? E aí, todo esse processo de mudança que os negócios têm passado, que a tecnologia vem trazendo aos modelos de negócios, isso traz pontos importantes que eu digo. Há 3 pilares que são fundamentais no dia a dia, Claudinei: pessoas, processos e tecnologia, né? Então, diante dessa transformação, o que você precisa ter dessa transformação digital?
Você precisa ter as pessoas com a mentalidade correta para trabalhar nesse modelo de transformação. Os processos precisam estar adaptados a esse novo mundo e as tecnologias que suportam os negócios não podem trabalhar como se trabalhassem há 30 anos atrás. Porque é humanamente impossível lidar com a quantidade de volumes de dados, com a quantidade de volume de transações que nós temos hoje, abordando tecnologicamente essa situação da forma como era abordado há 20 a 30 anos atrás. Então, o fator tecnologia é um fator fundamental para que as empresas tenham o apoio e o devido suporte nessa transição de modelo que a gente tem e que não tem mais volta. Outra questão, esses entrevistados, eles revelaram que eles estão com muita dificuldade em proteger o dado, principalmente dentro desse contexto aí de uma demanda acelerada provocada pela transformação digital, né? Dizem que nós estamos cumprindo 5 anos em 5 meses, né? O que pode trazer sério risco para a performance, para os negócios, e inclusive para a reputação das empresas, né? Como é que as empresas podem ultrapassar esses limites que hoje eles estão enfrentando? Perfeito, Claudinei. Mais um ponto aí que a gente acaba vendo aí os desafios das empresas. Por quê? Porque hoje, se a gente for pensar em termos de pilares da transformação digital, as nuvens públicas são grandes pilares, né? A infraestrutura como serviço, o software como serviço, são um dos grandes pilares dessa transformação. Então, diferente de 30 anos atrás, onde os dados e as informações estavam consolidadas, você tem uma distribuição absurda disso. Hoje, as empresas trabalham no ambiente multi-cloud de forma agressiva. Só para você ter uma ideia, na pesquisa que a Vin fez, com mais de 3 mil empresas, né, todas com mais de 1.000 funcionários ao redor do mundo, 54% vão adotar a TI híbrida esse ano e 60% vão adotar a nuvem pública. Então, isso significa você ter cada vez mais o seu ambiente distribuído. E aí é o que eu falo sobre aquele fator que eu comentei com você na primeira pergunta, a tecnologia. Se você não tem uma tecnologia que é simples de operar, se você não tem uma tecnologia que é flexível, ou seja, que acompanhe o seu negócio e que não é confiável, é aí onde as empresas acabam entrando em problema. Por quê? Pense que a empresa trabalhava puramente no modelo e agora ela pode trabalhar de forma heterogênea, respondendo à sua demanda de negócio. A empresa hoje não pode esperar mais 60, 90 dias para fazer a instalação do seu hardware para responder uma demanda de negócio do concorrente. Ela precisa responder a uma ameaça de um concorrente de forma imediata. Então, como isso é possível? Você trabalhando com diversas nuvens e de forma inteligente ter a capacidade de escalar essa demanda, né, de forma muito rápida, usando todas as tecnologias disponíveis. Agora, se você não tem uma solução de proteção de dados que te dá uma gestão transparente, independente de onde o seu dado esteja, é aí que começa a ter as complexidades. Se você usa a ferramenta de um jeito para a demanda A ferramenta de outro jeito para a demanda B, a ferramenta de outro jeito para a demanda C, o que acaba acontecendo no final do dia, Claudinei? As complexidades da tecnologia acabam te atrapalhando ao invés de te ajudar. E é aí, mais uma vez, que eu reforço, você ter uma solução inteligente, que faça mais com menos. Então, se você tem, por exemplo, como a Vim, uma ferramenta que te permite trabalhar independente do seu ambiente com o mesmo software, independente da plataforma da mesma forma, você acaba abstraindo essas diferenças desses ambientes heterogêneos, porque no final do dia, a plataforma é única e vai te oferecer uma única gestão, um único modelo de controle, independente de onde seu dado esteja. Agora, imagine você trabalhar com 3, 4 softwares diferentes, 4, 5 plataformas diferentes para proteger o seu dado. Aí você tem uma ideia do tamanho da complexidade, né, Claudinei? Você inclusive mencionou aí a questão da confiabilidade, né? Além de estarem com dificuldade em administrar os seus legados, encontrar recursos para gerenciar hoje essas mudanças aceleradas, eu vi até uma pesquisa da própria Vian que mostrou que 58% dos sistemas de armazenamento eles falham, né? O que causa grande prejuízo e, obviamente, pode trazer sérios problemas para o negócio das empresas, né? Então, eu queria saber com você como é que eles podem superar essa lacuna em termos da proteção dos dados, em termos de ter um sistema efetivamente confiável, né? Como você falou, a confiabilidade que os dados vão estar corretos, não vão ser corrompidos.
Deixa eu dar um exemplo prático aqui, Claudinei, da tecnologia em favor dos negócios do cliente que a Vim possibilita. A gente tem uma funcionalidade chamada Share Backup. O que é isso? O software da Vim, de forma automática, consegue levantar uma máquina, inicializar uma máquina que está dentro do backup, dentro do nosso repositório de backup, e validar se aquela máquina está funcionando no nível do sistema operacional e da aplicação. E se a máquina estiver funcionando, a Vim gera um relatório com todos os logs que aquele teste foi feito. E se a máquina não estiver funcionando, a Vim imediatamente manda um e-mail para o administrador informando: há um problema com a máquina X e você precisa atuar. Então, Claudinei, voltando naquele primeiro ponto, de um dos pilares ser a tecnologia, para você fazer mais hoje, você precisa que a tecnologia te ajude. Então, se você não tiver funcionalidades de inteligência no seu software de proteção de dados, você tem que fazer manualmente esse processo de validação. Agora, imagine o negócio do cliente que vai crescendo de forma exponencial. Como ele consegue fazer isso de forma manual? Ele simplesmente não consegue. E sabe o que acaba ocorrendo, Claudinei? Ele convive diariamente com o risco. O risco de, quando precisar recuperar um dado, quando precisar colocar no ar uma aplicação que é crítica, ela pode não estar funcionando. E aí, mais uma vez, entra o papel da tecnologia, de um software inteligente, onde há automação, onde há orquestração. Com o Vim, o cliente simplesmente coloca as máquinas críticas dele, que ele quer testar de forma automática, e ele vai receber esse relatório e pronto, o cliente não vai se preocupar. Então, mais uma vez, é impossível o cliente conseguir escalar esse modelo de negócio sem ter inteligência no seu software. Não dá para trabalhar como se trabalhava 30 anos atrás. Então, esse é um exemplo de funcionalidade, Claudinei, que é bem claro como um software inteligente te ajuda a garantir que seu backup é recuperável, tá? Só para você ter uma ideia, a Vim fez uma análise comparativa entre nós e os concorrentes, tá? E nosso nível de assertividade para recuperação é 5 vezes maior do que a média de mercado, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de dados como NPS e satisfação de cliente, que a maioria dos meus concorrentes não compartilham, essas são informações que eu gosto de compartilhar. O nosso NPS é 3 vezes a média do mercado da indústria de TI, e a nossa satisfação de cliente, Claudinei, é 9 de 10 com uma base de 400 mil clientes. Então é importante que toda vez que eu trago os dados da Vim, são dados de mercado validados por empresas terceiras, e isso demonstra o quê? Lisura no processo de comunicação. Então não sou eu falando que eu sou nota 9 de 10, não. Os meus clientes dizem, a cada 10 clientes que eu tenho, 9 são satisfeitos com a nossa ferramenta e 9 renovam. O NPS, que é a experiência do cliente com um determinado produto, uma determinada marca, nossa nota é aproximadamente 3 vezes a média da indústria de TI. E se eu colocar uma comparação com a indústria de backup, aí fica bem distante, Claudinei. Esse cenário que você me descreve, né, que traz o grande risco para as empresas, e eu acho que afeta, inclusive, os próprios colaboradores, afeta os clientes e os próprios acionistas, né, os stakeholders, porque eles estão colocando o trabalho deles, a empresa deles, em risco. Como é que a Vian pode ajudar as empresas a evitar esse risco, né? Como é que você, com a sua experiência, diria para as empresas começarem a trabalhar justamente para superar essas lacunas e diminuir o risco de um possível acidente, de um possível vazamento, de um possível desvalorização que pode, inclusive, afetar a imagem da empresa no mercado, né? Poxa, você colocou um ponto muito importante, né, Claudinei? Até citando sobre a imagem da empresa no mercado. Acho que o grande ponto aqui, Claudinei, é que se os executivos não entenderem que a tecnologia não é mais algo que é algo estratégico e não apenas operacional, isso fica muito difícil, porque a área de TI não vai ter o devido suporte para apoiar o negócio. E, por outro lado, também a TI também precisa estar cada vez mais entender qual que é o impacto dela dentro do negócio. Não olhar simplesmente para o modelo de TI tradicional, de simplesmente oferecer uma ferramenta, mas entender como a tecnologia vai afetar aquele negócio. Quando a empresa tem uma visão estratégica de que TI é parte da sua estratégia e não mais um processo operacional, a importância da TI dentro da empresa passa a ter uma outra relevância. E aí, o que acontece? Acontece que
você começa a tomar mais cuidado, por exemplo, na forma da proteção de dados, porque as empresas sabem que hoje, depois das pessoas, Claudinei, o ativo mais precioso de qualquer empresa hoje são os dados. E nessa tecnologia, né, nesta economia digital que nós temos vivido, os dados cada vez mais têm um papel fundamental para os negócios. Então, uma empresa que não entende que o devido cuidado dos seus dados é um fator importante para os seus negócios, ela está colocando em risco não a sua área de TI, não o seu backup e não o seu sistema. Ela está colocando em risco o seu próprio negócio, né? E como você disse, hoje, Claudinei, quando um usuário, quando um cliente compara um serviço, ele não compara o serviço da empresa A com o concorrente. Ele compara o serviço que ele tem com as melhores experiências que ele tem em outros negócios. Então, por exemplo, hoje o usuário não está comparando um aplicativo do serviço financeiro com outro banco ou com outra empresa de crédito. Ele está comparando com aquela facilidade que ele tem para fazer um pedido na farmácia, ele está comparando com a facilidade que ele tem para pegar um carro, né, para pedir um táxi. É esse tipo de coisa que hoje, que a experiência que os clientes têm hoje, que eles comparam as empresas no dia a dia. E isso também não é só na experiência, é a disponibilidade, né, o suporte no dia a dia, e a gente vê que a tecnologia é a grande habilitadora dessa experiência transformadora. Então, se uma empresa não está atenta aos seus dados, ela não vai conseguir entender melhor o comportamento dos seus clientes. Se ela tem problema de indisponibilidade, isso causa impacto na imagem da empresa. Se há um vazamento desses dados, isso coloca em risco até os executivos da empresa. Então, cuidar dos dados, hoje, Claudinei, significa cuidar dos negócios. Quem não tem esse entendimento convive com o risco, e esse risco pode ser muito alto. Ter uma solução de tecnologia de ponta como a nossa hoje não custa nada perto de um vazamento, perto de um ataque de ransomware, perto de uma indisponibilidade de 24, 48 horas diante dessa economia digital que a gente tem. Helder, para finalizar, a Vian está lançando uma nova versão, né, pelo que eu li, com mais de 200 recursos diferentes, né? A versão V11 ou V11. Então, eu gostaria de explicar para a gente quais são os diferenciais dessa nova versão, quais os benefícios, né? E como elas podem ajudar efetivamente as empresas a serem mais competitivas, como você disse, nesse mercado da economia digital. Porque hoje todas as empresas estão virando uma empresa digital, uma empresa orientadas a dados. Então, como é que essa nova versão, que eu vi que é uma versão bem extensa, né, com bastante de características de segurança cibernética, de proteção de dados, de backup, de gerenciamento de nuvens, enfim, ela tem diferentes características para ajudar as empresas justamente a efetivamente entrar na economia digital. Eu poderia explicar um pouco mais sobre essa nova versão? Claro, Claudinei. A versão é bem recente, né? Como você disse, é a versão 11. E se eu fosse resumir, o nosso grande foco é elimine a perda de dados, elimine o ransomware e tenha economia de 20 vezes comparada às soluções tradicionais. Então, qual que é o nosso grande objetivo no final do dia? A nossa plataforma, Claudinei, ela vem evoluindo ao longo do tempo e com apenas uma atualização de 30 minutos, o cliente utiliza o que há de melhor e de mais atual na nossa ferramenta. Não é complexo como soluções legadas para você usufruir do que tem de melhor da ferramenta. Então, quando a gente fala de eliminar a perda de dados, de eliminar o ransomware, a gente está falando o quê? Cuide daquilo que é mais valioso para o seu negócio. Cuide dos seus dados dentro de uma mesma plataforma. E quando a gente fala de a economia do cliente, é que nessa competitividade selvagem, cada vez mais há uma demanda em ser mais assertivo, em ser mais eficaz, em fazer mais com menos. Então é justamente isso que a Vian oferece. Hoje você está protegendo o dado seu dentro de casa, mas você quer levar parte dos seus dados para uma AWS, para uma Azure, para uma Google, sem custo. Você simplesmente leva com um clique e a ferramenta está pronta. Você quer levar a sua carga de trabalho, não apenas os dados, para rodar dentro da nuvem? Com 2 cliques, você leva e a Vian transforma essa máquina para você. Você eventualmente precisa voltar alguma carga de trabalho que você levou para a nuvem, porque o teu negócio demanda uma característica específica que é importante ter dentro da sua casa, a ferramenta disponibiliza isso.
Você consegue criar, por exemplo, backups que são cópias imutáveis, onde ninguém consegue alterar. Você pode ter uma cópia dentro da sua casa ou na própria nuvem. Então, quando a gente enxerga, Claudinei, a estratégia da empresa, e a gente tem tido esse crescimento bem acima da média de mercado, por quê? É porque a gente oferece justamente para o cliente mais com menos. É justamente colocar a inteligência de uma plataforma para trabalhar em favor do cliente. Por exemplo, a gente não cobra o cliente por volumetria de dados. Você sabe que você começou o ano com o seu computador com usando X de armazenamento, no final do ano ele já está em 2x. Isso é a mesma coisa com as empresas. O Vim não cobra nada para levar um dado, pelo aumento dos dados na nuvem. Então, toda essa plataforma, inclusive, por exemplo, agora a gente dá a possibilidade do cliente voltar à máquina no tempo 3 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Então, é cada vez mais. Proteja aquilo que há de mais precioso para o seu negócio depois das pessoas, os seus dados. Mas faça isso não de forma sofrível, não de forma complexa. Faça isso utilizando o que há de mais inteligente numa plataforma de dados de primeira classe. Esta é a grande ideia por trás do lançamento da versão 11, Claudinei. Helder, gostaria de agradecer a sua participação na nossa entrevista especial, de você disponibilizar o nosso tempo para compartilhar o conhecimento aqui com a nossa audiência e os nossos leitores. E eu gostaria de convidá-lo para suas palavras finais aqui, para se despedir do nosso público. Mais uma vez, muito obrigado, Helder, pela sua participação. Até a próxima. Que isso, Claudinei. Sempre uma honra poder falar contigo. Agradeço pelo seu tempo, né? E, basicamente, realmente acho que esse é o ponto nosso. Elimine a perda de dados, elimine o ransomware e reduza custo. Faça mais com menos através de uma tecnologia que habilite. Esse é o grande ponto aí que a gente tem colocado junto aos nossos clientes e aos nossos parceiros. E, mais uma vez, eu quero agradecer pelo seu tempo, Claudinei. Eu que agradeço. Um grande abraço, Helder. Forte abraço.